Ermida, de Rodrigo Otávio, voz Iba Mendes. Certa vez, em diligência na comarca de meu primeiro emprego judiciário no interior de Minas, longe de arraiais e povoados, em montanhosa região de lavra de ouro, viram meus olhos na pesquisa curiosa em que se apraziam dos panoramas e perspectivas, as ruínas de uns velhos muros, na orla de um bosque, já dentro de espessa mata sombria. Que as fosse ver de perto e as visitar, não me permitiram guias e companheiros, que, timoratos, nem mesmo um rápido e fugaz olhar lançavam sobre elas. Por quê? O sítio era mal assombrado, as ruínas tinham sua misteriosa história trágica. Aí nada pude obter que me contassem. Ao passo apressado das alimárias espertas, passamos de largo. Mais tarde inquiri, busquei saber, e eis quanto me disseram. Que intenção piedosa ou que mal arrojada plantaria ali os 4 muros da pequena igreja era coisa que ninguém sabia ao certo. Lendas inverossímeis algumas, fantasiosas todas, envolviam as tristes ruínas. O sítio era soturno, à meia encosta de uma colina que, logo após, se erguia quase a prumo, em rocha, escalavrada e limosa pela altura além. O acesso do santuário era dificultado por grandes blocos erráticos que se lhe acumulavam em torno. Por um lado, a 2 passos, o solo abria-se num grotão, em cujo fundo referviam águas vindas por ignotos, invisíveis rumos. Hoje a mataria investiu o templo, assaltou-lhe os pátios, crescia do interior onde ruíram os tetos. Apenas se erguiam as 4 paredes abertas em fendas, olhando desconsoladamente sem ver para os 4 lados da terra, pelos vãos das portas e janelas, escancaradas como órbitas vazias. Dizia-se que nesse trágico luar um noivo, em acesso de paixão, tresvairado, sacrificara a esposa que acreditara impura, e que mais tarde, nas ânsias do remorso e da dúvida, viera penitente e louco plantar um templo à misericordiosa Mãe dos homens. Outros prendiam à criação da solitária capela à dor de um velho pai, que numa alegre excursão de amazonas e cavaleiros, vira de improviso o vulto da filha estremecida resvalar nas lajes e desaparecer no abismo. Corriam ainda outras versões. O certo é que bizarra fora a ideia de erigir-se neste agreste recanto a pequena igreja, cuja ruína lúgubre a floresta ora envolvia. Por muitos anos vivera, entretanto, essa eremida de estranha e misteriosa origem, e que teve não menos estranho e misterioso fim. Dos arraiais próximos vinham ali satisfazer promessas. A invocação da Senhora da Serra era por toda a redondeza respeitada e tida por miraculosa. Romeiros piedosos entretinham, preparado para cerimônias do culto, esse lugar sagrado, duplamente sagrado, pelo sentimento religioso e pela superstição do mistério. Conta-se que muita dor arrefeceu, muito martírio moral aliviou. O certo é que na calma de seu retiro, o pequeno templo nunca estava abandonado. A lâmpada do santuário jamais deixaram que se extinguisse, e não raro lá dentro, por dias e noites, velas e círios ardiam votivamente numa crepitação solitária. Contudo, não tinha a ermida um serventuário efetivo, nem mesmo um simples guarda. Guardava e servia o respeito comum dos habitantes próximos. E do mesmo modo, porque um dia a igrejinha aparecera, um dia perceberam os fiéis que a ermida tinha seu cura. Um padre ou alguém que um velho hábito envergava, ali se havia instalado. Ao fundo, alguns passos distantes sobre a rocha, construiu-se uma tosca, pequena casa, residência do religioso.
e sem que ninguém pensasse em inquirir quem era e de onde viera, o improvisado vigário foi visto e aceito num acordo tácito que o sentimento recíproco selou. Aumentou de tal jeito o mistério, para templo que não se sabia quem construíra, chegaram cura que se não sabia de onde vinha. E a fama da milagrosa ermida cresceu e dilatou-se. O ermitão não era velho, nem moço. Trazia na alma, porém, a funda preocupação de uma dor irreparável que de todo em todo o prendia àquela religiosa empresa. Não parecia criatura de nossos dias. Depois que chegara, jamais o viram entregue a outro mistério, senão que o sacerdote o lhe impunha. Se bem que de seu estado coisa alguma se soubesse, e já de muito houvessem desaparecido vestígios de tonsura, na exuberância de uma cabeleira loira que lhe sobrava na nuca e se confundia com a fina barba que lhe envolvia o rosto, geralmente o recebiam como confessor e celebrante. A clientela dos fiéis crescia, ex-votos cobriam as paredes internas da pequena igreja, cerimônias celebravam-se a miúde, e na sobriedade de seu viver nada faltava ao cura para as necessidades materiais da vida. E desse modo, nesse entendimento entre fiéis e pastor, foram passando anos que criaram para o estranho ermitão a auréola de santidade que a persistência da vida austera e a dedicação exclusiva à obra espiritual de mais em mais acentuava. As missas de domingo, sobretudo, atraíam maior concorrência, a despeito da hora matinal em que eram ditas. E assim seguiram as coisas, sem história, na continuidade serena e uniforme dos dias e dos meses. Mas tudo acaba. Tudo o que existe no mundo está marcado para acabar. Certa manhã, num domingo, rezava na compunção habitual o eremita a missa matutina. Não notara a assistência no momento, mas depois a circunstância foi assinalada e confirmada por muitas vozes que o celebrante manifestava nessa clara manhã uma abstração maior, um ar de maior desprendimento dos aspectos materiais do mundo. Por vezes, em meio das orações, braços erguidos, parava o ofício como num êxtase, alheio à vida, alheio aos fiéis. Depois prosseguia arrastadamente, entregue de todo à sujeição espiritual do ato que celebrava. No momento da consagração, vários fiéis comungaram, presos da emoção enorme que o aspecto sobre-humano do cura lhe transmitira na solenidade do seu gesto e na dolorosa expressão de seu rosto. Retirando-se após para o altar, preparou para si o corpo e o sangue de Cristo. O pequeno acólito, ao deitar no pobre cálice o vinho que o ritual prescreve, viu surpreso que, por sua vez, o cura no mesmo despejou também o conteúdo de um pequeno frasco. E a missa continuou. Feitas as orações, abençoado esse vinho, o cura tomou o cálice e o absorveu de um trago. Não rezou mais. Pousando o cálice sobre o altar, ergueu os olhos para a imagem na brancura de suas vestes e alguns minutos após, levando a mão ao peito, prostrou-se e caiu pesadamente ao chão. Acercaram-no atônitos os fiéis, olharam-lhe o rosto, apalparam-lhe o corpo, estava morto. Como um pousado bando de pombos que a súbita queda de um corpo em meio deles dispersa, fazendo-os voar, céleres por direções diversas, tal os fiéis, desordenadamente em pânico, abandonaram a ermida. Ninguém ousou volver atrás um olhar curioso, e cada qual foi em casa, na segurança do lar, no aconchego dos seus, que parou e respirou. E dias correram, e meses passaram, e anos fluíram, sem que pessoa alguma se atrevesse a acercar-se da igreja misteriosa. O corpo do cura sacrílego ali encontrou seu original mausoléu, onde, insepulto, esperou a ação fatal da decomposição. E esse novo mistério envolveu, num vago de sua história,
a ermida misteriosa. Quando, passado algum tempo, chegou de um longínquo lugar um bispo, cuja autoridade se desconhecia, decretando a interdição da solitária e mal assombrada capela, já sobre ela a superstição do povo havia feito pesar a sanção de um interdito mais eficaz e solene. O abandono dos homens estimulou a ação da natureza, entregue à sua expansão irrefreada. O mato tomou os caminhos, envolveu as paredes, enredou em seu intrincado a pequena construção que, afinal, ruiu, sobrevivendo apenas na sua consistência de uns muros e no mistério que no fundo das almas recalca a ingenuidade primitiva da gente da serra. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.